Você acredita em possessão demoníaca? Não estou falando de filme, nem de série da Netflix. Tô falando de gente real, família real, lugar real, uma casa comum, como qualquer outra do seu bairro. E foi exatamente aí que tudo começou. Hoje eu vou te contar uma das histórias sobrenaturais mais assustadoras e documentadas dos Estados Unidos. E o mais bizarro, até policiais e assistentes sociais viram tudo acontecer com os próprios olhos. Não teve como ignorar e vem comigo. O nome desse caso é Almonds Haunting, ou, como ficou conhecido por lá, a Casa dos 200 Demônios. Tinham achado uma casa boa, espaçosa e o aluguel cabia no bolso. O que, convenhamos, hoje em dia é um achado. Nova vizinhança, novo começo, tudo parecia tranquilo. As crianças estavam animadas. Se ajeita aí, apaga as luzes. Uma cidade meio esquecida, meio abandonada, com aquelas casas antigas, cercadas de silêncio e história. Sabe aquele tipo de lugar onde parece que o tempo parou? Exatamente. Tudo começou em 2011, numa cidadezinha chamada Gary, no estado de Indiana. Na varanda da casa, nas janelas, no teto, pensaram, deve ter algum ninho, alguma sujeira. Ninguém mais dormiu em paz naquela casa. Mas aquilo era só o primeiro sinal de que algo bem errado morava ali. A mais nova, por exemplo, ficava acordando no meio da noite dizendo que tinha alguém andando pelo quarto. E não era qualquer alguém. Ela descrevia um homem muito grande e muito preto que ficava olhando fixamente para ela no escuro. E o mais estranho, frio de raca. E mesmo assim, as danadas apareciam todo dia. As pegadas sujas no chão, de onde ninguém tinha passado. Ela limpava, espantava, e no outro dia lá estavam de novo. Sempre voltavam. Quando abriram a porta e chamaram por ele, ele rosnou. Isso mesmo, rosnou como um bicho. Latoya Almonds, uma mulher batalhadora, mãe solo de 3 filhos, decidiu se mudar para lá com a mãe dela. A Dona Rosa, estavam todos muito agitados, principalmente o mais velho, que estava tendo crises de raiva do nada. Uma assistente social chamada Valerie Washington acompanhava o caso e foi chamada para avaliar. Eles foram levados para uma sala reservada, junto com enfermeiros e médicos. Mas em casa, as coisas pioravam a cada dia. Xingava, batia o pé e de repente diante de todo mundo olhou para a parede e começou a andar de costas até subir por ela. A polícia entrou na jogada. O conselho tutelar, a igreja, mais bizarra a história ficava. Um homem, muita mosca, mas foi só parecer mesmo. Logo nos primeiros dias a Dona Rosa percebeu uma coisa esquisita. Moscas. A princípio, ninguém deu muita bola, e as coisas só pioraram. Pessoas diferentes em momentos diferentes, contando as mesmas coisas. Um cara sério, pé no chão, totalmente cético no início. E o que mais assustava é que as histórias batiam. Mas depois que começou a acompanhar o caso de perto, portas que se fechavam sozinhas, sussurros vindo dos quartos vazios. Ele mudou completamente de opinião. E aí vem a parte mais absurda. Ele próprio testemunhou coisas que não conseguia explicar. Parecia que alguém tinha escavado e depois simplesmente coberto de volta, mesmo quando ninguém estava andando. Outro policial que o acompanhava tirou algumas fotos do porão da casa, e quando foi revisar as imagens depois, uma delas mostrava uma figura humanoide, translúcida, com olhos brilhantes, parada perto da escada. Até que, numa madrugada qualquer, Dona Rosa acordou com uma sensação estranha, menos sabe aquele arrepio gelado que a gente sente no meio da noite. Começaram a ouvir passos pela casa. Ele ficou ali por alguns segundos e simplesmente evaporou no ar. Ela abriu os olhos e viu, parado no quarto, bem ao lado da cama. Ele achava que era mais um caso psicológico, emocional, ou até fraude. Ossos pequenos, com formato humanoide, mas que ninguém conseguiu identificar de que tipo eram. Alto, escuro, sem rosto, só uma silhueta. Ela gritou, chamou a filha. E depois disso, e foi aí que a Igreja Católica entrou em cena. Depois desse episódio da figura sombria no quarto, tudo começou a desandar de vez. A primeira reação dele, ceticismo. Só que diferente de muitos, ele foi até a casa pessoalmente. Enquanto caminhava pela casa, a luz piscava, portas se fechava sozinha, e Latoya começou a sussurrar frases em línguas que ela nunca tinha falado antes. As crianças que até então estavam animadas com a casa nova menos começaram a agir de um jeito estranho. A mãe, Latoya, tentava acalmar,
Dizia que era só um pesadelo, mas como explicar os barulhos, as risadas no corredor? Uma das situações mais bizarras aconteceu. O filho do Mayo, que tinha só 9 anos, foi encontrado trancado dentro do armário, com os olhos totalmente vidrados, tipo M-Trans, e murmurando coisas incompreensíveis. Quando finalmente conseguiram acalmá-lo, ele disse: "O homem mandou eu fazer isso." O homem preto dos olhos vermelhos, Latoya, ficou desesperada. Procurou ajuda médica, psicológica, mas nada explicava o que estava acontecendo. Os médicos diziam que as crianças estavam bem. Subiu até o teto, virou a cabeça e pulou no chão. Foi então que algo aconteceu dentro do hospital, na frente de testemunhas, e aí ninguém mais conseguiu fingir que era tudo imaginação. As luzes piscavam, e o padre começou a sentir dores no estômago tão fortes que quase desmaiou. As crianças estavam em estado de transe, olhos fixos, corpos rígidos, como bonecos quebrados. Latoya levou os filhos ao hospital, mas durante o ritual, Latoya desmaiou várias vezes, chorava sem controle e dizia sentir como se algo rasgasse por dentro dela. O menino começou a falar com uma voz grossa, muito diferente da dele. Sim, ele andou de costas na parede, como se a gravidade não existisse. A polícia, o lugar parou. O som de uma porta rangendo, um choro de criança, ou o zunido de moscas. Todo mundo ali viu, o assistente social, médico, enfermeira, e todos fizeram declarações por escrito, dizendo que presenciaram aquilo. Ele gravou um documentário completo no local chamado Demon House, onde passou várias noites na antiga residência dos Ammons. A Pirate Dolly. O caso deixou de ser apenas assunto de família. Um até alegou ter tentado suicídio após visitar o porão. E quanto mais gente envolvida, depois daquilo que aconteceu no hospital, menos com assistentes sociais, médicos e enfermeiras testemunhando o menino subindo pela parede como uma aranha, não dava mais para tratar o caso como histeria coletiva ou invenção. O Departamento de Serviços de Proteção à Criança entrou com tudo. E junto com eles, nem mesmo passar perto à noite. Dá pra ouvir sim, a partir daquele ponto uma investigação oficial foi aberta. Um dos nomes mais importantes envolvidos foi o do Captain Charles Austin, um veterano da polícia de Gary, com mais de 30 anos de serviço. E não foi por pouca coisa. Durante a investigação foram feitas dezenas de entrevistas com a família, com médicos, vizinhos, assistentes sociais. O Captain Austin acompanhou algumas visitas à casa dos Ammons. Relatou que durante uma das visitas, seu gravador parou de funcionar completamente sem explicação. Não havia ninguém no local no momento do clique. E o porão era outra história. Durante as visitas à casa, a equipe notou algo estranho no porão. Uma área onde o chão era de terra batida, enquanto todo o resto era cimentado. Resolveram cavar. E o que encontraram lá embaixo foi perturbador. Mechas de cabelo humano, umas arrancadas, uma calcinha suja, uma estatueta com símbolos estranhos. E pra quem entende do assunto, aquilo parecia um ritual de invocação, um altar, um portal. E foi nesse ponto que a igreja entrou oficialmente no caso. Diante de tudo que estava acontecendo, menos crianças sendo internadas, relatos oficiais da polícia, fotos estranhas, objetos voando, e um porão que parecia um altar macabro, menos a família Ammons, procurou ajuda espiritual. O caso foi encaminhado ao padre Michael Magina, da Diocese de Gary, e o que viu lá fez ele mudar completamente de ideia, mas mesmo assim, recomendou que a família se mudasse imediatamente. Durante sua primeira visita, o padre percebeu algo errado logo ao cruzar a porta. O ambiente era pesado, sufocante. No porão, ele sentiu algo que descreveu como a presença mais maligna que já encontrou. Ali mesmo, começou a rezar. E durante a oração, viu uma cruz cair da parede, sem ninguém por perto. Diante de todos os relatos, o histórico da família e seus próprios encontros com o inexplicável, o padre decidiu entrar com um pedido formal de exorcismo. E menos o mais chocante, menos a diocese aprovou. 3 exorcismos foram realizados. O primeiro foi mais leve, feito com orações em latim, em ambiente controlado. Algo daquela casa tivesse se agarrado a eles. No segundo, objetos na sala começaram a vibrar. O terceiro foi o mais intenso. Foi necessário segurar Latoya enquanto ela gritava frases num idioma desconhecido, com a voz completamente diferente, menos masmorrenta, grave e gutural. Após horas, o padre declarou o ritual completo,
Eles não hesitaram. Depois que a história veio à tona, muitos dos envolvidos começaram a relatar coisas estranhas. Só mato e silêncio. Nenhuma construção nova. Nenhuma família se atreveu a erguer nada ali. O capitão Charles Austin teve problemas com eletrônicos por semanas. Rádios, celulares e câmeras paravam de funcionar perto dele. A assistente social Valerie Washington desenvolveu insônia severa e crises de ansiedade. Um dos policiais envolvidos sofreu um acidente de carro inexplicável poucos dias depois de visitar a casa. E o próprio Padre Magna passou a relatar pesadelos recorrentes com a casa, mesmo após o fim dos rituais. Anos depois, em 2014, a casa foi comprada por Zach Bagans, apresentador do programa Ghost Adventures. Durante as filmagens, membros da equipe ficaram doentes. Outros abandonaram a produção por medo. Ao final da investigação, Zach decidiu fazer algo radical. Mandou demolir a casa inteira. Segundo ele, era o único jeito de cortar o mal pela raiz. Quando perguntado se achava que aquilo resolveria, ele respondeu: "Não. Mas pelo menos, ninguém mais vai morar aqui." Hoje, o terreno onde a casa ficava tá vazio. Mas quem mora por ali jura que, de vez em quando, porque algumas casas não estão apenas, elas são um convite permanente para o inferno.